Ok, pessoal? Este é o nosso segundo encontro. Somos professor Daniel Veloso, a cadeira Direito Empresarial. E você lembra que no nosso primeiro encontro, na aula anterior, nós falamos aqui sobre diversos aspectos do empresário, sua caracterização, formalização e escrituração. E aqui no Ceton nós fazemos da seguinte maneira. Na aula subsequente, olhamos pelo retrovisor e fazemos uma revisão do que foi visto no encontro anterior. A gente começa as nossas aulas de regra geral pensando no que foi analisado na aula anterior, exatamente para corroborar e confirmar aquilo que você aprendeu. E dessa forma, eu quero te convidar para logo agora de início, a gente poder voltar os nossos olhos para o exercício de verificação que está aí no slide para você. Olha lá, exercício extraído do 5º exame unificado da OAB, Banca Examinadora, Fundação Getúlio Vargas. E eu quero ler com você. O quesito em análise diz o seguinte: Matias, empresário individual que explorava serviços de transporte de cargas pesadas, faleceu em 8 de março de 2010, deixando 5 filhos, sendo 2, José e Carlos, fruto de seu primeiro casamento com Maria, falecida em 30 de julho de 1978. E 3, Pedro, Fábio e Francisco, de seu segundo casamento com Joana, atual viúva e inventariante do espólio dos bens deixados por Matias. Por tal razão, Joana figura como administradora da empresa exercida pelo espólio, enquanto sucessor do empresário falecido. Ao visitar o estabelecimento onde se encontra centralizada a referida atividade empresária, Carlos constata que dos 48 caminhões anteriormente existentes, 13 encontram-se estacionados e outros 20 em funcionamento, sendo que os demais teriam sido vendidos por Joana, segundo informações obtidas do supervisor do estabelecimento, a quem cabe o controle dos veículos. Por outro lado, Carlos verifica aparente enriquecimento súbito de Pedro e Fábio, os quais, mesmo sendo estudantes sem renda, adquirem respectivamente em nome próprio imóveis no valor de 300 mil e 450 mil reais. Então, apenas grifando aquilo que de mais relevante nos salta aos olhos, falecimento de Matias, empresário individual. Deixou 2 filhos de um primeiro casamento e ainda uma viúva, segundo casamento, e 3 outros filhos. Joana, atual viúva, mãe de Pedro, Fábio e Francisco, figura como inventariante, administradora da empresa, responsável pelo espólio do decujus. E, ao longo da gestão desse espólio, Joana aparentemente alienou uma parcela dos bens que haviam sido deixados pelo Matias. Dos 48 caminhões que existiam, foram encontrados apenas 33. Surge a suspeita de que Pedro e Fábio tenham se locupletado desses valores, tenham adquirido renda superior às suas capacidades laborativas e transformado essa renda em acervo particular, tudo em detrimento do Carlos e do seu irmão José, filhos do primeiro matrimônio do pai. Bem, com base no relato acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos
apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Primeiro quesito. Pode Carlos, sob argumento de suspeita de desvio de bens do estabelecimento por Joana, requerer a exibição integral dos livros empresariais do espólio de Matias? Bem, gente, presta atenção. O caso é aparentemente, num primeiro instante, complexo, exige realmente cautela para a identificação daquilo que é essencial. O examinando, o candidato, durante a prova da OAB, ele precisa ter o olho treinado para, de logo, sem muito desgaste de tempo, trazer à tona, no bojo de um enunciado de larga escala, como esse, por exemplo, diante de um enunciado aparentemente complexo, identificar o que lhe interessa. O quesito diz respeito à possível alienação irregular de bens do espólio, possível defeito durante o exercício da gestão realizada pela viúva do falecido Matias. É possível até que haja benefício e vantagem deferida aos dois filhos da Joana em detrimento dos filhos do primeiro casamento, o José e o Carlos. Mas o que o quesito nos pergunta é se essa dúvida que surgiu pode ou não ser esclarecida através da análise da escrituração contábil da empresa individual que pertencia ao falecido Matias. Note bem, síntese dos livros é também o balanço patrimonial, onde nós vamos encontrar ali o elenco dos ativos e dos passivos deixados pelo empresário. Ativos e passivos registrados, escriturados durante exercício fim do anterior. No livro diário, que está capitulado e identificado no artigo 1184 do Código Civil, é possível também verificar se houve ou não venda, alienação desses bens. O fato é que existe uma dúvida que só pode ser esclarecida a rigor com a apreciação do conteúdo probatório escriturado na contabilidade, nos livros do empresário individual Matias. E a pergunta, voltando lá para o slide, é exatamente essa. Pode Carlos, sob argumento de suspeita de desvio de bens do estabelecimento por Joana, que é a viúva, gestora da empresa, requerer a exibição integral dos livros empresariais do espólio de Matias? Gente, acompanha comigo, vamos lembrar do que nós já estudamos na aula anterior. A ideia é criar um link entre o que a gente estudou antes e também corroborar o teu conhecimento em cima das matérias que foram vistas. O artigo 1190 do Código Civil deixa claro que nem mesmo o juiz, nem mesmo o magistrado, sob qualquer pretexto ou argumento, pode determinar que os livros sejam abertos e o seu conteúdo exibido. É o chamado princípio do sigilo dos livros empresariais. Os livros estão blindados por sigilo. Porém, o caso é contemplado pelo dispositivo subsequente ao artigo 1191, que nós comentamos em aula no nosso encontro passado. O artigo 1191 diz que, excepcionalmente, a contrário do senso da regra que está contemplada pelo 1190, excepcionalmente, diante de um litígio que não possa ser dirimido de outra maneira, de um impasse, de uma querela que só pode ser vencida, ultrapassada, através do conteúdo dos livros, então sim, abre-se a exceção e o conteúdo é revelado. Olha lá, eu trouxe para você no slide o artigo 1191. No caput
nós já lemos que o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem ou em caso de falência. Curiosamente, a dúvida que o Carlos está suscitando contra a Joana é relativa à sucessão. Então, estamos diante da situação excepcionalíssima ventilada pelo 1191, ora lido. Resposta para o tópico A, para a primeira pergunta, sim. O Carlos poderá pleitear em juízo e o magistrado deverá deferir a apresentação e exibição integral dos livros da empresa individual do falecido Matias, e isso com lastro legal no artigo 1191 do Código Civil, gente. Então aqui a exceção sendo contemplada. Voltando para o slide, temos o segundo quesito, a questão B de bola. Olha lá, o examinador pergunta: independentemente da questão A acima, supondo-se que conste do livro diário do espólio de Matias a alienação de 15 caminhões de sua propriedade, pode tal prova prevalecer caso Joana apresente documentos comprobatórios da locação desses veículos e do recebimento dos respectivos aluguéis? Responda examinando o efeito probatório dos livros empresariais obrigatórios. Gente, presta atenção. Aqui, nesse quesito B, o examinador já parte para um outro enfoque. Ele já cria um novo cenário de análise para o candidato. Ele já inova naquelas premissas que estavam listadas no enunciado da questão que lemos aqui ainda agora. O quesito B, ele sugere que talvez Joana justifique a ausência física dos caminhões no pátio da empresa ou em circulação, exatamente porque eles teriam sido objeto de aluguel. Bom, se os bens, ao invés de vendidos, como imagina Carlos, filho do primeiro casamento, se esses bens, ao invés de vendidos, foram apenas alugados por Joana, então o dado novo é que não houve subtração nem restrição, redução ou diminuição no acervo de bens do espólio. E mais, esse acervo está sendo incrementado até com um plus consistente nos frutos percebidos a partir da locação, os aluguéis que estão sendo pagos pelos locatários desses veículos. Mas então, voltando para o slide, tendo em conta esse novo cenário, a pergunta é: a prova extra-escrituração, a prova externa trazida por Joana, a prova que não está incluída na escrituração contábil, que vai ser apresentada por Joana, é suficiente para suplantar eventual informação constante do livro diário? Olha lá, no livro diário eu tenho venda. No documento externo eu tenho aluguel. O que é que prevalece nesse caso? Bem, sabemos que os livros, uma vez escriturados, regularmente, eles fazem prova em prol de quem os escriturou. O livro, quando regularmente escriturado, serve para proteger o empresário titular daquele livro. Por outro lado, uma vez apresentado, se forem encontrados vícios nesses livros, então
o peso, o ônus da escrituração irregular também recai sobre o mesmo empresário titular daqueles documentos. De toda sorte, tem lugar aqui o princípio da verdade real. Eu trouxe também para a tua análise, aqui no slide, o artigo 226 do Código Civil, que diz, olha, os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. É importante também deixar claro o que diz aqui no slide ainda o artigo 379, os livros comerciais que preencham os requisitos exigidos por lei provam também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes. Importante, gente, que haja a confirmação do conteúdo dos livros por outros subsídios, que aqui podem ser os documentos externos apresentados por Joana como prova dos aluguéis. Em síntese, respondendo ao quesito B do nosso exercício de verificação da aula anterior. Olha lá comigo, voltando no slide. Responda examinando o efeito probatório dos livros empresariais obrigatórios. Gente, presta atenção. O efeito probatório é esse. A favor ou contra o empresário que os escriturou, na medida em que não haja vício. De toda sorte, sim, pode Joana, efetivamente, comprovar os aluguéis via documento paralelo, via documento extravagante, extra-escrituração. Então, esse foi o nosso momento de revisão da aula anterior, da primeira aula. Fizemos uma reanálise de como funcionam na prática e como são exigidos no exame de ordem de segunda fase os livros, a escrituração útil, a regularidade do empresário. Fica a dica para você, fica o exercício, o exemplo de como você pode ser chamado a responder questão desse tipo. Tá legal, minha gente? Então, feitas essas considerações, efetivamente, agora, na nossa segunda aula, vamos partir para tema novo, assunto novo. A gente já tinha anunciado antes que nessa segunda aula a gente ia estar começando com o debate em torno das formas de realização da empresa. De que maneira o empresário que desempenha atividade econômica persecutória de lucro, ele se manifesta juridicamente dentro da esfera de mercado. Em primeiro lugar, o empresário, ele desempenha atividade em solitude, de maneira solitária. É isso mesmo. O empresário, ele pode agir no mercado com ou sem auxílio de parcerias, com ou sem compartilhar o objeto da empresa com um sócio. Dessa forma, voltando aqui para o slide, a gente pode ter o empresário, só para você poder visualizar, se manifestando e desempenhando a empresa de modo individual ou como ainda sociedade. É empresária a sociedade quando nós temos um colegiado, um conjunto, uma coletividade de pessoas ou de empreendedores. Abreviar aqui para ficar mais fácil. Individual é aquele empresário que se revela empreendedor único dentro daquele contexto. E eu vou começar trabalhando contigo
as figuras individuais. Logo depois a gente parte para a análise das sociedades empresárias, minha gente. Bom, o empresário individual sempre foi muito polêmico dentro do nosso sistema legal brasileiro. Empresário individual é aquele tipificado mesmo no 966 caput do Código Civil, é aquela pessoa que profissionalmente realiza atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, que se constitui normalmente através não de um contrato, não de um estatuto, mas de um formulário de declaração de empresa individual, que é baixado a partir de download, feito direto no site da junta comercial. E o empresário individual, ele sempre foi marcado, ele sempre foi muito marcado, principalmente por confusão patrimonial, e por isso mesmo, desaconselhado. Ninguém aconselhava de sã consciência que o empreendedor investisse capital e desempenhasse empresa em solitude, como empresário individual, porque desse modo haveria total comunicação entre os bens domésticos e aqueles que haviam sido destinados especificamente para a prática da empresa. Não havia, de regra geral, como ainda não há até hoje, no mais das vezes, empresário individual que possa proteger, blindar os bens de casa, os bens particulares, isolando-os do risco que é próprio da prática mercantil. Isso significa que os credores do empresário individual, por exemplo, diante de uma execução, podem escolher se vão atacar aqueles bens que estão alocados no estabelecimento, como estoques, o próprio ponto, frota, ou vão buscar bens para satisfazer seus créditos lá na casa, lá na residência, no ambiente doméstico do empresário devedor. Fica sempre essa possibilidade, já que a responsabilidade do empresário individual é ilimitada por todos os débitos que sejam contraídos durante a prática mercantil. Então, por essas e outras, é desaconselhável ainda hoje que o indivíduo ele opte por operar uma empresa de forma individual como mero e simples empresário. De toda sorte, visando diminuir a informalidade no mercado e ainda trazer um mínimo de proteção para aquele que realizava a empresa de maneira irregular, clandestinamente, o legislador ele incluiu lá na Lei Complementar 123 de 2006 o artigo 18A. Na Lei Complementar 123 foi incluído um dispositivo novo, o artigo 18A, que permitiu que os empresários individuais estivessem ou não atuando regularmente, ou seja, mesmo os clandestinos também poderiam se converterem em microempreendedores individuais. A lei permitiu que a empresa individual, antes realizada por um simples empresário genérico, agora fosse desenvolvida pela figura nova do microempreendedor individual, ou simplesmente MEI, MEI. O que é que o artigo 18A nos informa, gente? Aqui no slide para você. Olha só, o microempreendedor individual, MEI, poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. Parágrafo 1º.
Para os efeitos desta lei complementar, considera-se MEI o empresário individual, a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$60 mil, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. Presta atenção, gente. Na verdade, como a gente acabou de falar, o microempreendedor individual é um empresário comum que vai se enquadrar dentro de uma sistemática, inclusive tributária, para obter maiores vantagens. Note que aquele microempreendedor individual que aderiu ao Simples Nacional não vai recolher tributo calculado a partir de percentual incidente sobre base de cálculo, mas vai recolher tributo prefixado, ou seja, de antemão ele já sabe em todos os casos qual será a sua carga tributária. Isso permite programação para o microempreendedor individual. Além disso, o microempreendedor individual poderá contratar sob regime de CLT até, no máximo, um único funcionário, um único empregado, que perceba também remuneração não superior a um salário mínimo vigente no nosso país. A ideia é criar um panorama para acomodar o empresário individual que estava desconfortável. Agora, como microempreendedor individual, ele terá algumas vantagens legais. Óbvio, o artigo 18A não confere responsabilidade limitada para o microempreendedor individual. Os bens domésticos desse empresário individual, caracterizado como MEI, continuam respondendo pelas dívidas da empresa. A bem da verdade, abrindo um parênteses, a única forma do microempreendedor tentar proteger um bem de dentro de sua casa contra o avanço de um credor mercantil é trazendo à tona os dispositivos da Lei 8.009, ou seja, chamando para sua blindagem a Lei do Bem de Família, que diz que são impenhoráveis para atender créditos quirografários de forma geral, os bens que guarnecem a residência e a própria residência onde habita o devedor com a sua família. Note bem, gente, é importante lembrar que o microempreendedor individual, ele deve, para a sua caracterização, provar que no exercício anterior auferiu receita bruta anual igual ou inferior ao teto de R$60 mil. Aquele empresário individual que auferir receita bruta anual, ou seja, registrar faturamento superior a R$60 mil, esse não poderá se valer do artigo 18A, não poderá se valer das regras do microempreendedor individual. Então tá aí para você a figura do empresário individual e uma extensão específica daquele modelo novo de adequação legal do empresário individual. Empresário individual puro e simples, empresário individual que se caracteriza como microempreendedor individual. Logo após o intervalo, a gente vai estar dando sequência e eu peço que você não saia daí, eu volto já.